Bom, queridos, você já está em Efésios capítulo 2, de 18 a 22. Diz assim: agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive pelo seu Espírito. Irmãos, nós estamos hoje realizando o nosso segundo encontro com Deus do ano. Esse ano serão 3 encontros que nós vamos realizar. Nós temos ali aproximadamente 200 pessoas que estão sendo, nesse momento, ministradas, recebendo graça, vão ser cheias do Espírito Santo, já foram libertas, já foram curados. Quantos aqui já participaram do encontro com Deus? Então você sabe o que está acontecendo lá. E esse texto que nós acabamos de ler agora, ele fala do encontro. Na verdade, ele é a descrição de um encontro muito poderoso que Cristo proporcionou para nós na cruz. Na verdade, esse é um encontro promovido por Jesus Cristo. O encontro que nós vamos descrever hoje, através do texto que nós lemos, é um encontro promovido por Jesus Cristo. Você alguma vez já promoveu um encontro entre alguma pessoa? Quem já promoveu encontros que foram ali, de repente uma pessoa estava magoada com a outra, você promoveu a reconciliação, uma pessoa estava afim da outra, quem já fez? Quem já fez? Eu tenho que contar essa história para vocês, porque a Eliane, ela tinha um amigo muito traíra. Porque, veja, quando a gente começou meio gostar um do outro, nem eu falei nada para ela, nem ela falou nada para mim. Nós estávamos ali. Então um dia, ela pediu um amigo dela para me ligar. E ela ficou na extensão. E ele, muito traíra, começou a falar: eu tô sabendo de uma menina que está gostando de você e tal. E eu, bem bobão, me entreguei, falei tudo, sem saber que ela estava no telefone. Quantos aqui já tiveram um amigo traíra assim? Quem já teve um amigo traíra? E irmãos, no início eu fiquei assim: puxa, isso é muita trairagem, né? Aprontar uma dessas para mim. Mas agora, depois de quase 40 anos casado com essa mulher, eu estou tão agradecido por aquele rapaz. Você pode dar um aplauso para ele, mesmo que você não conheça. Irmãos, se você está com a sua Bíblia aberta, observe algo que esse texto diz, versículo 18, ele diz assim: agora, por causa do que Cristo fez, temos acesso ao Pai pelo Espírito. Diga comigo: por causa do que Cristo fez. Foi bem bonito, mas a gente pode fazer melhor. Hoje tem muitos irmãos que vão deixar para vir à noite. Então, mezanino, eu preciso da sua plena participação agora. Diga comigo assim: por causa do que Cristo fez. É muito interessante, a Bíblia diz que por causa do que Cristo fez, nós temos vários acessos. Essa manhã eu quero te falar sobre 5 portas que Cristo abriu para fazer de você um filho, para tirar você da condição de forasteiro e transformar você num filho. E sabe o que Cristo fez? De fato, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 19, ele diz que Deus estava reconciliando em Cristo o mundo consigo. Em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo consigo. Ainda não eu ainda não cheguei lá. Deixa só a primeira tela, por favor. A gente já vai chegar nas portas. Por enquanto é só uma introdução. Põe a mão no seu coração. Olha para mim, fala: pastor, eu estou tranquilo com o slide. Então, se concentra na tua Bíblia. O slide vai ser para o meu final da minha mensagem. Eu quero que você se concentre aqui no que eu estou falando, porque primeiro nós vamos montar um cenário antes da gente entrar ali, tá certo? Então,
Se vocês puderem, vão passando para mim o versículo, eu vou dar trabalho para vocês hoje de manhã, me perdoem. 2 Coríntios 5, 19, na versão transformadora, diz assim: pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta o pecado das pessoas, e Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Irmãos, o que Cristo fez? Quando Paulo fala, olha, Cristo fez algo, é por causa do que Cristo fez. O que Ele fez? Ele reconciliou o mundo com Deus. É como se o homem tivesse de mal com Deus. Então Cristo, Ele proporcionou uma reconciliação. Ele proporcionou esse encontro do homem com Deus. Você já não está mais longe de Deus. Você já não está mais separado de Deus. Já não há mais aquilo que nos separa do Senhor. Eu contei essa história a meu respeito, lá desse cara que fez essa ligação, mas a Bíblia também nos conta uma história que nós vamos explorar essa história no próximo mês. Eu estou aqui criando uma base também de lançamento para a nossa próxima série, e nós vamos explorar uma ilustração tremenda que Jesus fez. Ele contou uma história de um perdão extravagante, ele contou uma história de grande misericórdia, ele contou uma história de aceitação de Deus. E essa misericórdia, essa aceitação era apesar da nossa rebeldia, apesar do nosso pecado. Põe a mão sobre o teu coração e diga assim: por causa do que Cristo fez. A história que eu quero te lembrar essa manhã é a história do filho pródigo. Na verdade, é a história de um filho que pediu antecipação da sua herança com a intenção de torrá-la, de malgastá-la. O rapaz deixou a sua casa, a Bíblia diz que ele foi para uma terra distante, e nesse processo, aquele que era um filho experimentou a condição de se tornar um forasteiro, experimentou a condição de se tornar um estrangeiro, experimentou a condição de perder a filiação dele. E você já deve ter ouvido essa história algumas vezes. A Bíblia diz então que depois de um tempo comendo lá a comida dos porcos no trabalho onde ele tinha conseguido esse bico, digamos, e ele então cai em si. A Bíblia diz que o filho pródigo, ele pensou, puxa, lá na casa do meu pai eu estaria numa condição bem melhor, era melhor ser empregado do meu pai, era melhor estar trabalhando lá como um servo do meu pai do que estar aqui trabalhando para esse cara, porque a condição que eu estou aqui não é nada favorável. Então a Bíblia diz que ele tomou a decisão e ele resolveu voltar para a casa do pai. E ele preparou um discurso. Quem aqui você já preparou discursos também quando você foi pensando, bom, eu vou encontrar essa pessoa, vou dizer isso, vou dizer aquilo outro. E a Bíblia diz que o filho pródigo, ele foi pensando, bom, eu vou chegar na minha casa, eu vou virar para o meu pai e vou falar para ele, pai, eu não sou digno de ser tratado mais como teu filho. Me considera um dos teus trabalhadores, mas me dê a oportunidade de voltar para casa. E a história é tão linda, tão maravilhosa, porque ela começa dizendo, lá em Lucas 15, que quando o pai viu o filho, a Bíblia diz que o pai correu. A Bíblia diz que o pai abraçou o filho. A Bíblia diz que o pai beijou o filho. E ele, então, ouviu o filho dele falando aquilo tudo, mas a Bíblia diz que o pai não deu nem bola. Ele não deu nem bola, ele nem levou em conta o que o filho estava falando. E a Bíblia diz que ele falou, olha, faz o seguinte, traz a melhor roupa. Põe a melhor roupa no meu filho, coloca um anel no dedo dele, coloca sandálias novas nele. Gente, ele diz, olha, pega lá aquele bezerro lá que nós estamos engordando, mata, vamos fazer um churrasco, nós vamos fazer aqui uma grande celebração. Porque o meu filho estava morto e reviveu, esse filho estava perdido, ele foi achado. E essa parábola é para Deus tentar exemplificar para você o amor que Ele tem por você, a misericórdia que Ele tem por você, a bondade que Ele tem por você. Deus, através de Jesus, nos deu essa ilustração tão maravilhosa. E a verdade é que o filho pródigo, nesse processo todo, ele foi surpreendido. Eu quero declarar nessa manhã que Deus tem surpresas de bondade, de misericórdia, de amor para com a tua vida. Nós vamos ficar surpreendidos com as coisas que Deus faz. Foram aqui 5 ações muito interessantes, porque primeiro a Bíblia diz que o pai
correu e beijou. Como eu te disse, nós vamos explorar essa história um pouco mais no mês que vem. Mas diz que o pai correu, ele abraçou o filho, ele beijou. E meus irmãos, eu estava lendo sobre isso e diz que não era digno naquela época para a cultura deles um homem adulto correr. Que isso era coisa para crianças, era coisa para adolescentes, mas aquele homem, ele se perdeu. E a Bíblia diz que ele correu, ele deu um beijo no filho dele, ele abraçou o filho dele, e era como se ele estivesse dizendo para o filho: olha, você não precisa me conquistar, você já é meu. Você não precisa me conquistar, você já é meu filho, você não perdeu isso. E ele, então, dá aquele beijo caloroso que é uma forma de demonstrar intimidade. Ele estava ali dizendo: olha, eu não vou largar você, você é meu filho. A Bíblia diz que ele deu aquela melhor roupa para o filho, que é um símbolo também de posição. Não era uma túnica qualquer, era a melhor roupa da casa. Normalmente essas roupas eram usadas nas melhores ocasiões, era roupa de domingo, roupa de culto, né? Deram para eles uma roupa de festa, uma roupa especial. E o pai estava ali demonstrando não apenas o quanto amava o filho, mas também honrando o filho, demonstrando aceitação, reconciliação. E quando você lê a Bíblia, você vai ver que diversas vezes os assírios faziam isso. Quando eles conquistavam uma nação e eles pegavam os escravos, eles desnudavam as pessoas. Eles faziam isso porque eles queriam deixar elas em estado de vergonha. Eles queriam realmente que elas se sentissem desprezadas, oprimidas. Eles tiravam as sandálias dos pés desses escravos agora, porque eles queriam que eles sentissem essa condição de estarem debaixo de um jugo. E aqui o pai faz exatamente o contrário. Ele veste o filho. Ele coloca sandálias no filho, porque ele queria honrá-lo publicamente. Enquanto os assírios subjugavam publicamente, envergonhavam publicamente, ali o pai, ele estava publicamente restaurando a dignidade do filho. A Bíblia diz que ele colocou um anel no dedo do filho. Você sabe que na antiguidade, e ainda algumas culturas fazem isso, o rei selava. Ele selava o seu edito, selava as suas cartas com o seu anel. Aquilo tinha a sua marca. Era como se aquele pai estivesse dizendo para o filho: olha, você tem o meu sobrenome, você tem a minha autoridade, eu não vou deixar você perder isso. E a Bíblia diz também que ele colocou sandálias nos pés. Eu já mais ou menos expliquei a você o que acontecia com os escravos. Ele colocou, mas a parte que eu mais gosto, a parte que eu mais gosto dessa parte é que ele preparou um banquete para o filho. Quantos aqui você tem amigos? Quem tem amigos, parentes que você gosta? Quando você tem amigos, você tem parentes que você gosta de comer com eles. A mesa, ela fala muito dessa intimidade, desse acolhimento. Fala muito de ninguém gosta de comer com quem você não gosta. Verdade? Não, parece que não combinam. E os banquetes, normalmente, naquela época, eles eram feitos também para celebrar reconciliações, para celebrar alianças que eram feitas. Aquele novilho gordo, ele era um ato público de aceitação e, ao mesmo tempo, era um cancelamento de qualquer vergonha para aquele filho. E, principalmente, a mesa era um lugar de comunhão, de liberdade, um lugar de família, um lugar de intimidade. E o pai convidou o filho para sentar à sua mesa. Eu quero dizer que ele te convidou para sentar na mesa do banquete. A sua bandeira sobre você é o amor. Ele te levou à mesa do banquete e ele tem sobre você uma bandeira que é a bandeira do amor. Efésios capítulo 2, que nós lemos hoje, versículos 18 a 20, diz assim: agora, deixa eu ler de novo essa passagem com você. Agora, por causa do que Cristo fez, temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo. Escute, membros da família de Deus.
Juntos nós somos uma casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um santo templo para o Senhor. E por meio dele também vocês estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive pelo seu Espírito. Tudo isso que eu te falei até agora é apenas uma base que eu estou construindo junto com vocês para falar que o que Jesus fez na cruz por você, para lembrar algumas coisas que ele fez. E o que eu quero te dizer nessa manhã é que Deus, através da morte de Jesus, a obra de Jesus na cruz, ele abriu algumas portas para você entrar. E o meu desejo nessa manhã é convidar você a não relutar e entrar com toda a confiança por essa porta. E a primeira porta que eu quero te dizer essa manhã é que ele abriu uma porta de intimidade. A Bíblia diz em versículo 18, agora por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Deus abriu uma porta para que eu e você pudéssemos ter intimidade com o Pai. A Bíblia, na verdade, fala que pelo sangue de Jesus, ele preparou um novo e vivo caminho, no qual nós temos acesso ao Pai. Você também está sendo convidado para receber o abraço do Pai, para receber o beijo do Pai. Não é você que está correndo atrás dele, ele está correndo na sua direção, para abraçar você, para beijar você, para dizer, eu quero abrir uma porta para que você tenha intimidade comigo. Abra sua mão onde você está. O Pai quer ter intimidade com você. Essa manhã, Deus não quer apenas que você esteja aqui sentado, ouvindo uma palavra. Ele quer que você receba a graça dele. Que essa graça fale ao teu coração, que essa graça te ministre, que essa graça te ensine. Ele quer que você perceba ele, que você possa ser tocado. Ele quer te abraçar nessa manhã, ele quer beijar você, ele quer ir na sua direção, porque você é amado do Pai. Quantos aqui são amados do Pai? Então, beba disso, ele está presente. Ele tem essa graça e essa intimidade para você. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós somos filhos. E porque somos filhos, Deus enviou o seu Espírito, o Espírito do seu Filho dentro de nós. E sabe o que esse Espírito faz? Ele cria um clamor dentro de nós, Abba, Pai. O pastor Tomás contou uma história de que quando ele foi em Israel pela primeira vez, não sei se foi outras, mas quando ele foi, ele estava numa praça e ele viu um menininho correndo, cruzando a praça, e ele falava, Abba, Abba, Abba. E ele abraçou a perna ali do pai e deu aquele abraço gostoso no pai. A Bíblia diz que quando nós nos envolvemos com o Espírito Santo vai criando, gerando, fazendo crescer dentro de nós essa boa sensação que temos um pai. É por isso que eu quero animar você hoje, a você entender que quando nós... Escute esse texto aqui, ó. Escute Gálatas 4:6. Só escute, diz assim, ó. Porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, por meio dele clamamos, Abba, Pai. Quando você lê esse texto, você ouve aqui um chamado para um envolvimento maior com o Espírito Santo? Nós temos aqui uma porta de intimidade, nós temos aqui Deus nos abrindo, escancarando uma porta para a intimidade. Às vezes, sabe o que acontece conosco? Nós, pela correria do dia, pelas nossas atividades, pela nossa rotina, nós vamos perdendo o contato com o Espírito Santo. A gente só está fazendo as coisas no automático. E nós vamos perdendo esse contato com o Espírito Santo, esse contato constante. E porque perdemos esse contato, também deixamos que esse clamor dentro do nosso coração diminua. O Espírito Santo está clamando dentro de nós para um Pai, Abba, Pai. Ele está clamando para nós nos aproximarmos do Pai. Então eu quero
começar aqui dizendo: essa porta está aberta para que você possa ser guiado pelo Espírito Santo em todas as suas decisões diárias. Alguém pode dizer amém para isso? Você tem acesso ao Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Esse Espírito que está dentro de você está clamando: Abba, Pai. E Ele está te convidando a você consultar o Pai, viver com o Pai, andar com o Pai, clamar pelo Pai no seu dia a dia. Porque quando nós recebemos essa revelação da paternidade de Deus, que vem pela oração, que vem pela adoração, que vem por essa sensibilidade para a voz de Deus, o que acontece é que essa sensação de filiação cresce no nosso coração. É como nós ouvimos hoje o Fabiano falando. Ele estava lá e de repente uma voz falou para ele assim: não assina. Então quando ele sai dali, alguém liga para ele e fala assim: olha, eu tenho um trabalho para você, que não foi assim, né? Mas desenrolou até assim. Ele lembra que ele tem um pai. Que ele tem um Deus que está lutando por ele. Um Deus que está trabalhando a favor dele. Como diz a palavra de Deus, nunca jamais se ouviu de um Deus como o nosso, que trabalha a favor daqueles que neles esperam. Talvez você entrou essa manhã aqui hoje, carregado de preocupação, ansiedade, pensando no dia de amanhã, não sabendo como resolver alguma situação, e Deus está abrindo uma porta hoje diante de você. Essa porta de intimidade, para que você possa entrar no conselho de Deus. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. O contexto desse versículo é a reunião da diretoria de Deus. É Deus te convidando a sentar na mesa onde Ele toma decisões. A Bíblia diz que Deus não fará nada na terra sem antes revelar aos seus profetas. Deus deseja comunicar a sua vontade contigo. Deus está disposto a falar contigo, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele está dizendo: procuremos conhecer qual é a vontade do Senhor. E Ele está então te chamando: entra. Meu irmão, entra essa manhã nessa porta. Aproveita que você está aí. Abre a porta, vai, abre a porta, abre a porta. Entra por ela, entra pela fé. Entra com ousadia na porta da intimidade. Vamos para a segunda porta. A segunda porta, versículo 19, fala assim: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadão do povo santo e membros da família de Deus. A segunda porta é a porta do pertencimento. Deus abriu a porta do pertencimento. Eu quero perguntar essa manhã aqui. Eu tenho percebido que muitas pessoas, embora elas tenham família, embora elas estejam na igreja, eventualmente elas até participam de uma célula, mas elas não se sentem parte. Parece que elas não têm essa sensação no coração delas de que elas pertencem. Sempre elas têm a sensação de que elas estão por fora. Eu quero te dizer que essa é uma estratégia do inimigo para a sua vida, porque Deus abriu uma porta de pertencimento. Deus te convidou para a família. Ele diz: você não vai mais ser forasteiro. Você não vai ser mais estrangeiro. Você agora é concidadão dos céus. Você é parte da família de Deus. E eu quero dar uma pausa aqui, porque eu quero orar por você. Se você está aqui nessa manhã e você não sente que você é parte, não é por causa da igreja, não é por causa das pessoas, e eu quero dizer, não é por causa de Deus, porque Ele já abriu uma porta. Provavelmente você está debaixo de uma forte opressão do inimigo, porque ele sabe as verdades de Deus, e a hora que você tomar posse dessa verdade, o quanto isso vai ser curador para a sua vida. E eu quero orar por você. Se você é essa pessoa, não precisa se manifestar. Eu sei que talvez ainda te colocaria numa situação até mais embaraçosa, mas eu quero que você ore comigo. Feche os teus olhos onde você está agora. Senhor, eu quero orar por essas pessoas que aqui estão essa manhã, cujo senso de pertencimento, Senhor, tem sido atacado, Pai. Eu quero orar por essas pessoas que, embora tenham amigos, embora tenham líderes, embora tenham pessoas que estejam ao lado delas, elas não se sentem plantadas na casa do Senhor, Pai. E eu oro nessa manhã
para que o Senhor, com misericórdia, toque essas pessoas, cure os seus corações, e Deus envie toda mensagem maligna para longe delas, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Irmãos, nós podemos tomar ações diante dessa porta. Deus abriu a porta do pertencimento, então eu também quero te animar a você não se isolar, eu quero te animar a você assumir que você não é mais um forasteiro, que você não é mais um estrangeiro, você não é o filho pródigo que foi para longe, você já foi recebido na casa. Eu quero dizer e lembrar você que você tem uma família agora, então eu quero te animar a você se reunir com a sua família, eu quero te animar a, se você ainda não faz parte de uma célula, você fazer parte de uma célula, se você ainda não está ativamente no ministério, que você se envolva no ministério, se você ainda não pode, ainda não está transmitindo para outras pessoas a graça que Deus te deu, eu quero te animar a você se envolver, a você se comprometer, a você estar presente. Você pode dizer amém para isso? A terceira porta que eu quero te falar que Deus abriu é a porta da edificação. Olha o que diz o versículo 20, diz: juntos somos sua casa, edificado sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo. Olha que coisa tremenda, irmãos. Diz que nós somos sua casa. Diga, eu sou sua casa. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim: olha, Timóteo, eu estou escrevendo para você porque se eu demorar, eu quero que você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. E ele fala assim: a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Agora, por quem é formada a igreja? A igreja, meus irmãos, é formada por nós mesmos. E a Bíblia diz que toda casa, ela tem um construtor. Na verdade, a Bíblia diz que o construtor merece mais elogio que todos. Toda casa tem um construtor. E no caso da casa de Deus, Deus é o construtor. Ele é o construtor de todas as coisas. E Cristo está construindo. Ele é responsável pela casa de Deus. E a Bíblia fala que nós somos a casa de Deus. Põe a mão sobre o teu coração. Olhe para mim aqui um pouco e diga assim: a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Agora diga: eu sou a igreja do Deus vivo. E meus irmãos, essa porta está aberta, e é uma porta que nos convida a relacionamentos vivos. A casa de Deus são pessoas, ela nos convida a relacionamentos vivos. Eu quero te animar a você participar da construção da casa de Deus. De que maneira? Servindo uns aos outros. Servindo uns aos outros. Essa porta foi aberta. Eu quero também te animar a entender que, à medida que nós vamos construindo a casa, nós vamos edificando uns aos outros. E é por isso que essa porta é a porta da edificação. Porque à medida que nós vamos construindo a casa, nós vamos edificando uns aos outros, mas também nós somos edificados uns pelos outros. A Bíblia diz que a casa foi construída sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, eu quero te animar a você entrar por essa porta com toda a sua fé. Imagine isso. Portas estão abertas para você. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Ele abriu uma porta de intimidade, Ele quer que você entre por essa porta. Ele abriu uma porta de pertencimento, Ele quer que você entre por essa porta. Ele abriu uma porta de edificação, e Ele está te convidando para que você estude a palavra. Ele está te convidando para que você se aprofunde na palavra de Deus. Como alguns irmãos que eu vejo aqui, enquanto a gente está pregando, eles estão anotando, eles estão escrevendo, eles vão consultar, eles vão ler depois. Então, meus irmãos, anote a palavra, se aprofunde na palavra, se aprofunde no fundamento dos apóstolos, dos profetas, cave fundo, porque a Bíblia diz que quando vem as tentações, quando vem a inundação, quando vem o vento, aquele homem que ouve a palavra e coloca essa palavra em prática, é como um homem que construiu uma casa, mas ele cavou fundo. Diga comigo, cava fundo. Ele cavou fundo, ele colocou os alicerces no profundo. Então a Bíblia diz que veio os ventos, veio as tempestades, vieram as inundações, mas ele permaneceu porque a sua casa estava edificada sobre a rocha.
A rocha é Cristo. Então, seja aberto para o discipulado, para você ser discipulado, para você ser ensinado. Esteja pronto para participar das nossas estações de cuidado. Vocês fazem parte de uma igreja que provê recursos inúmeros para que você possa ser edificado, ensinado, corrigido, porque juntos nós estamos formando uma casa. A quarta porta que eu quero te falar essa manhã é a porta da santidade. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que quando o filho pródigo chegou, Deus trocou, o pai, no caso, trocou as suas vestes. A Bíblia fala sobre o sacerdote Josué no Antigo Testamento. Diz que ele compareceu diante de Deus e as suas vestes estavam sujas. Então o Senhor trocou as suas vestes. A Bíblia fala que nós estamos nos despindo do mundo, estamos nos revestindo de Cristo. Olha o que diz o versículo 21, fala: nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Olha só, a Bíblia fala que nós estamos construindo uma casa. Mas o mesmo texto que fala que nós somos casa, muda e começa a dizer: nós estamos construindo um templo. Porque nós não estamos construindo uma casa, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, mas não é uma casa qualquer. Essa casa que nós estamos construindo, ela é um templo. E a Bíblia fala isso sobre nós, ela fala: vocês não entendem que vocês são templo do Espírito Santo? A Bíblia diz: vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito, que esse Espírito habita em vocês? A Bíblia diz: nós não pertencemos a nós mesmos. No Antigo Testamento, o Senhor disse assim: olha, eu vou andar no meio de vocês, eu vou estar no meio de vocês. Então, se santifiquem. Santifique a vida de vocês. Nós estamos construindo uma casa, mas essa casa é um templo. E esse templo, ele existe para abrigar o Espírito Santo. Então, já que nós estamos tendo esse acesso a esse templo de Deus, o Senhor nos chama a santificar a nossa vida, a consagrar a nossa vida, a viver de uma forma santa, a lembrar que nós estamos edificando um lugar santo. Por que é um templo? Porque é um lugar de habitação de Deus. E a última porta que eu quero falar essa manhã, ela está conectada. Versículo 22 diz assim: por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. A última porta é a porta da presença. Me dê 5 dedos aí antes que a gente, vai lá. Diga comigo: porta da intimidade, porta do pertencimento. Depois nós temos a porta da edificação, a porta da santidade e nós temos a porta da presença. Agora, o que eu queria que você pensasse é que todas essas portas estão abertas para você. E que Deus não vai te obrigar a entrar. Mas o fato é que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Então, existe um convite que Deus está fazendo: entre por essas portas. A Bíblia diz: entre pelas portas, pelos seus átrios, com hinos de louvor. Entre por suas portas com ações de graça. Existe um convite de Deus para que a gente entre nessa porta. E a Bíblia fala: por meio dele vocês estão sendo então edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Eu gosto de dizer: vocês estão sendo edificados para a morada do Espírito Santo. E olha que coisa maravilhosa. Irmãos, pare para pensar nisso. No ponto anterior, eu disse que nós estamos edificando um templo. O que faz a diferença de um templo para um cômodo? Por exemplo, esse lugar que nós estamos aqui, a diferença desse lugar para um auditório qualquer, a única coisa que faz a diferença desse lugar para um auditório qualquer é a presença de Deus. Se Deus não está presente, isso aqui é um auditório. É verdade, sim ou não? Então, nós não estamos aqui, meus irmãos, e é importante que a gente entenda isso, que nós não estamos
focados numa estrutura. Percebam isso, que não é uma estrutura, não é um prédio, não é edificação. Nós não estamos aqui nesse lugar buscando conforto, conveniência ou estrutura. A Bíblia diz que Jacó, quando ele saiu fugido da casa do pai dele, em direção à casa de Labão, ele parou num lugar chamado Betel. E a Bíblia diz que ele teve um sonho, ele se deitou para dormir primeiro, né? E ele não tinha um travesseiro, ele pegou uma pedra. E ele dormiu sobre aquela pedra, e naquela pedra ele teve uma visão que os céus estavam abertos, tinha uma escada, anjos subiam e desciam. Quando ele acordou, ele disse: que terrível é esse lugar. Esse não é outro lugar senão a porta de Deus, a porta dos céus e a casa de Deus. É a primeira vez que se menciona esse termo casa de Deus na Bíblia. Perceba que não tinha um prédio, não tinha uma estrutura, a única coisa que tinha era uma pedra. A Bíblia diz que ele ungiu aquela pedra, ele edificou aquela pedra como um altar. A única coisa que tinha uma pedra, mas sabe o que diferenciava aquela pedra? É que ali tinha a presença de Deus. Sem a presença de Deus, aquele lugar não era a casa de Deus, não era a porta dos céus, era só uma pedra. O que eu quero dizer essa manhã é que pode ser apenas uma pedra, mas se o Senhor estiver naquele lugar, nós queremos perceber. Se o Senhor estiver naquele lugar, nós queremos valorizar. Nós queremos, se o Senhor estiver naquele lugar, nós queremos cultivar. Irmãos, o shopping, o restaurante, o clube, o teatro, a academia, o estádio, pode ter estrutura, pode ter o conforto, pode ter a conveniência, mas eu quero te dizer uma coisa: só a igreja, só o povo de Deus tem a habitação da presença no nosso meio e dentro de nós. Deus abriu uma porta para a presença. Sabe o que às vezes, como me intriga, é que é possível que pessoas tenham vindo essa manhã aqui nesse lugar e só desfrutado da estrutura. A música foi boa, a gente leu a Bíblia, nossos filhos estão num bom lugar, eles desfrutaram da estrutura. E eles podiam ter desfrutado disso no shopping, eles podiam ter desfrutado disso num outro lugar, porque a estrutura boa tem em muitos lugares. Mas eu prefiro estar onde tem só uma pedra e a presença de Deus, do que uma boa estrutura e Deus não está lá. Então, meus irmãos, a Bíblia diz assim: quando você tiver roupa para vestir, comida para comer e teto sobre a tua cabeça, esteja contente, porque não é sobre o que você tem, é sobre o que está em você. É sobre a presença que está em você. Então, Deus tem colocado essas portas e eu não vejo, embora meu slide tenha uma porta do lado da outra, eu não vejo que essas portas elas estão uma do lado da outra, mas eu vejo que elas são subsequentes. Você abre uma porta para a intimidade com o Pai. Essa porta vai te conduzir a uma porta de pertencimento. Você vai entrar na família de Deus. Essa porta vai te conduzir a uma porta de edificação. Você vai crescer e você vai se desenvolver, você vai se robustecer. E isso vai te levar a uma porta de santidade, porque como Deus se revela para você, você quer responder a Ele na mesma proporção. Deus te dá acesso à natureza dEle, então você quer ser parecido com Ele. Não é porque você tem uma religião, é porque você quer ficar parecido com Jesus. Então você já não fala qualquer coisa, você já não se comporta de qualquer maneira, mas à medida que você vai entrando, essa porta vai te levar à presença de Deus. Deixa eu falar isso de uma outra maneira e aqui eu encerro. Deus começa abrindo uma porta para você, onde Ele corre para você, onde Ele te abraça, Ele te beija. Mas quando você vai entrando nessa porta, Ele vai trocando as suas roupas, Ele vai colocando um anel no teu dedo, Ele vai trocando as tuas sandálias, porque lá no final,
Ele quer preparar um banquete para você. É como diz lá no Salmo 23, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Deus está preparando todo um caminho para que você se assente na mesa do Pai. Ele está preparando um caminho para que você assente nesse banquete, na mesa do banquete, para que você possa desfrutar de tudo que o Senhor tem. Então, eu quero terminar essa manhã dizendo assim, valorize a presença. Você poderia até pensar que eu gosto dessas coisas. Eu gosto dessas coisas. Você poderia até pensar que eu combinei com o dirigente de louvor essa manhã. Mas parece que quando Deus está soprando algo, Ele põe no coração dos seus servos. Nós cantamos tanto hoje, essa manhã. Sua presença vale mais. Davi falou isso, a sua presença vale mais. É melhor estar na sua presença do que 1000 dias em outro lugar. E nós temos um convite. Você não precisa forçar a porta, você não precisa empurrar a porta, não precisa meter o pé na porta. As portas estão abertas porque Jesus, na cruz, nos reconciliou com o Pai. Quem vai entrar nessa manhã? Quem vai entrar pela porta da intimidade, ganhar um beijo do Pai? Quem vai passar por essa porta e dizer, eu pertenço à família de Deus, eu não sou mais forasteiro, eu sou filho. Quem aqui tem filho? Quem tem filho pequeno? Tem um almoço de domingo, eles estão correndo, eles estão indo para tudo quanto é lado. Daqui a pouco, a mãe grita, o almoço, eles vêm tudo suados, sentam na mesa, já vão metendo a mão nas coisas. Você tem que falar, ei, espera. E aí eles começam, mãe, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Sabe por quê? Porque eles são filhos. Se não é o filho, a mãe vira e fala assim, você está na casa da tia, se comporta. Não é? Mas quando é o filho, já vai metendo a mão, já senta na mesa, já sobe na cadeira. Dá trabalho para a gente. E Deus está te convidando para o almoço. Ele está falando com você assim, filho, vem para o almoço, senta aqui na mesa, participa disso. Seu coração de Deus nessa manhã. Fica de pé onde você está, eu quero orar com você. Enquanto eu oro com você, eu quero ler novamente esse texto que diz, agora, por causa de Jesus. Quantos são agradecidos pela obra que Jesus fez? Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são forasteiros, mas membros da família de Deus. E juntos, nós somos sua casa. Estamos sendo edificados, olha a porta da edificação aberta, sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. E Cristo é a própria pedra angular. Nele nós somos firmemente unidos, estamos sendo construídos como um templo. Não é uma construção qualquer que Deus está fazendo na tua vida. O que distingue um templo é a presença. Então você está sendo construído como um templo. Para quê? Para ser morada do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo.